Oi pessoal, tudo bem? Aqui no Na Ponta dos Cascos de hoje a gente vai conversar com você sobre os diferentes tipos de cravos, os diferentes tipos de ferradura. Tem que ter um encaixezinho aí. Cravo é uma ciência muito importante de se conhecer e sem dúvida nenhuma o cara que manja está aqui do meu lado, Luiz Gustavo Tenório, médico veterinário, podologista, especialista nesse assunto, um cara muito focado na biomecânica, correlacionado com o ferrageamento, e o organizador, o cara que bolou toda a logística e toda a estrutura dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, um cara de muita experiência sobre o tema em geral. Vamos falar sobre cravo, vamos falar um pouquinho sobre ferradura, mas vamos principalmente falar sobre como é que esses dois têm que andar junto. Bora lá! Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema bastante delicado, né? Como a Luísa falou, cravo e ferradura. Toda ferradura, quando ela é desenvolvida, quando ela é fabricada especificamente para um modelo de cravo. E nós temos vários modelos de cravo, assim como vários modelos de ferradura. Falar em modelagem de cravo, basicamente nós temos três, né? Não são tantos modelos, mas são vários tamanhos. 3 modelos: cravo tipo E, né? Que é o chamado tipo europeu, o cravo RH, que é o RH, é um formato de cabeça de diamante, ele vai ter um pescoço mais fino, um corpo também, ele é um cravo um pouco mais duro por ser mais achatado, e temos o cravo CH, que ele é um intermediário entre o cravo RH, no formato dele, e do cravo tipo europeu. A variação desses cravos está no seu tamanho, né? E aplicação nas ferraduras. O tamanho desses cravos ele está relacionado ao tamanho da ferradura, tamanho do casco e qualidade desse casco, né? Então, começando pelo cravo RH, né, ou cravo diamante, ele é esse formato aqui, bem delicado, né, o corpo bem mais estreito. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender, nos cravos de qualidade, né, eles vão possuir sempre uma tatuagem. Esses cravos produzidos pela Mustad aqui no Brasil, você tem uma tatuagem com a marca deles de um lado, que é automaticamente oposta à guia. O que é essa guia? A guia nada mais é do que a orientação que o cravo tem quando você posiciona ele para cravejar ele no casco, para fixar essa ferradura. Com essa guia, automaticamente ele já faz a curvatura e sai na muralha do casco. Então, se ele não tiver essa guia, ele não vai sair e o risco da gente picar um cavalo, mancar um cavalo, é muito sério. Então, quais são as porções de um cravo? Você tem a cabeça, logo abaixo o pescoço, o corpo e a ponta dele com a guia, certo? Todo cravo de qualidade, ele tem que ter essa característica e ser extremamente homogêneo, tá? E todo cravo vai ter essa divisão: cabeça, pescoço, corpo e a ponta com a sua guia. O cravo RH, qual o tipo de ferradura mais indicado para ele? Como eu falei, esses cravos são mais achatados. O tamanho dele é um tamanho reduzido, né, de 40 milímetros, não mais do que isso, ou 4 centímetros. E como ele tem esse corpo mais delicado, mais estreito, ele se aplica aos cavalos que tenham paredes mais finas, mais delicadas. E, consequentemente, vão precisar de uma ferradura de perfil mais estreito, né? Então, onde é que ele vai se aplicar muito bem? Nas ferraduras de alumínio, né, industriais. E aí você observa o próprio encaixe desse cravo, certo? Ao rebater esse cravo, ele vai ficar no nível da ferradura. Isso é extremamente importante. Um cravo não pode ficar para fora da ferradura. O que vai acontecer com essa ferradura, com esse trabalho, quando o cravo fica mal encaixado? Ele é um material muito menos resistente do que
o aço ou do que o alumínio. Então, o atrito desse cravo no piso, ele desgasta mais rápido. E ele desgastando mais rápido, a ferradura vai ficar frouxa em menos tempo. Por isso a gente precisa não só tomar o cuidado por conta do estado, da condição do casco, mas escolher adequadamente um cravo para a ferradura correta. Uma outra ferradura que o cravo RH 4,5 se aplica perfeitamente bem são as ferraduras de perfil leve, ou seja, de 6 milímetros de espessura, 6 a 7 milímetros de espessura, tá? Observem o encaixe. Como ele fica. Mais uma vez, você vai rebater esse cravo, ele vai acomodar perfeitamente. Fazendo um comparativo, eu vou pegar um cravo do tipo europeu para encaixar nessa ferradura. E aí a gente compara. Olha o formato da cabeça de um e do outro, né? Olha o pescoço como é mais longo no cravo E, né? E aí olha o comparativo dentro da ferradura. Cravo RH, feito para essa ferradura. Olha o cravo europeu, como ele fica mais para fora. Por mais que você bata, rebata, faça força, ele não vai encaixar aqui. E pode acontecer um acidente muito comum quando a gente faz uma força exagerada para encaixar um cravo numa ferradura. Degolar o pescoço. O cravo fica tão apertado, tão justo, que o movimento que o casco faz sobre essa ferradura acaba cortando esse cravo. E aí a gente vai ter a ferradura, além de ficar frouxa, um outro problema. O corpo desse cravo agarrado dentro da muralha do casco, que vai dar um trabalhão danado para a gente poder retirar ele depois. Normalmente você não consegue retirar no intervalo seguinte do ferrageamento, certo? Bom, uma outra aplicação muito interessante do cravo RH são nas ferraduras de esbarro, utilizadas para cavalo de rédea. Alguns cavalos da modalidade de laço de bezerro utilizam esse tipo de ferradura. Então, esse cravo RH e essa ferradura, por ser lisa, ela tem que realmente ficar lisa mesmo após o cravejamento, a colocação dos cravos. Então, ele se encaixa perfeitamente, dando muito menos trabalho para o ferrador na hora de fazer o acabamento final, deixando tudo isso aqui realmente bem liso, certo? Então, essas são as aplicações das ferraduras para o cravo RH. O cravo CH, como eu disse, ele é um intermediário entre o RH e o cravo do tipo E. Ele tem uma cabeça um pouco maior e o pescoço também um pouco mais grosso, um pouco mais volumoso. O corpo e a guia são muito parecidos com o do cravo RH. Onde é que ele se aplica muito bem? Nessas ferraduras Challenger, eles têm um encaixe muito bom, né? Além do tamanho ser um tamanho maior do que o RH naturalmente, ele já é um cravo que tem 45, 50 milímetros de comprimento, certo? E o encaixe dessa forma facilita o nosso trabalho, aumentando a durabilidade do serviço e sem comprometer o equilíbrio do casco, certo? Após o cravejamento, porque é muito comum você afundar um cravo e deixar o outro mais à mostra. E a hora que o animal pisa, ele fica irregular. E isso traz comprometimento para as articulações, para o estojo córneo, para todo o restante. E, finalmente, o cravo tipo europeu, né? Nós temos vários modelos de cravo europeu. Esse que está aqui na minha mão, por acaso, é um cravo europeu concave, né? E ele tem uma coisa que a gente chama de ângulo pitch. Se a gente for comparar com um cravo europeu normal, né, a gente vai ver que o pescoço do europeu normal, ele é igual. No ângulo pitch, ele tem uma curvatura. E esse ângulo, que a gente chama de ângulo pitch, o que vai acontecer? Ele tem um encaixe muito melhor na ferradura, além do que ele sai num ângulo maior, proporcionando com toda a segurança uma altura, né, mais segura, mais forte, com mais precisão. Então é um cravo bem equilibrado e com uma pegada na ferradura muito importante.
mas é bem diferente. Você não vai aplicar ele numa ferradura de alumínio como essa de corrida, porque ele vai ficar para fora demais, nem tampouco numa ferradura de esbarro, né? Ele não foi feito para isso. Então não adianta eu querer um cravo com a qualidade desse cravo tipo E para colocar numa ferradura que não é apropriada. A gente precisa pensar muito nisso. E por último, um cravo tipo E, e existem outros modelos, você tem dele RH, também banhado a cobre, né? E o que acontece? Não é um cravo apenas bonito, ele é um cravo que ficou muito importante para a gente utilizar no nosso dia a dia. Naqueles casos de paredes mais fragilizadas, cavalos que tenham uma frequência, uma reincidência de broca, né, abscessos e até mesmo a doença da linha branca. Porque o cobre, a gente sabe que ele é um antisséptico natural. Então isso faz muita diferença no tratamento, ou melhor, no auxílio de tratamento dessas patologias de casco, né? Então você encontra ele no mercado, tanto no formato do tipo E, quanto no formato RH, ok? Um abraço e até a próxima. E lembrem, ferrageamento é coisa de profissional. Até!